Fala pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso estudo de fotossíntese, falando hoje da fotofosforilação acíclica e da fotólise da água, as duas outras etapas da fase clara, da fase fotoquímica. Se você não viu o vídeo anterior que fala da fotofosforilação cíclica, volta lá e assiste. Se você não sabe de nada do que eu estou falando, fica aí que esse vídeo é para você. O meu nome é Paulo Aragão e esse é o Minuto Biológico. A fotofosforilação acíclica atua em conjunto com a fotólise da água. Essas duas reações se complementam. Mas como isso acontece? Primeiro, nós temos que entender que nessa etapa do processo existe a participação de duas clorofilas, a P680 e a P700. Seriam dois fotossistemas, mas não se preocupe, o funcionamento deles é basicamente o mesmo. Então por que essa diferenciação? É porque elas absorvem comprimentos de onda diferente da luz. A luz tem comprimentos de onda. Lembra daquele desenho bem, digamos, conhecido que você vê nas aulas de física, em que a luz passa por um prisma e ela se decompõe em várias cores? Então, cada cor daquela é um padrão de comprimento de onda da luz. Então a luz tem diferentes cores porque tem diferentes comprimentos de onda. Pois bem, as duas clorofilas, a P680 e a P700, esses números fazem referência ao comprimento de onda de luz que elas absorvem energia. Pois bem, como é que funciona a fotofosforilação acíclica? As duas clorofilas estão presentes nos tilacoides, assim como a gente viu no processo anterior. Ambas são estimuladas pela luz e nesse processo elas são o quê? Excitadas. Significa que elas vão ganhar uma grande quantidade de energia e liberar elétrons. Os elétrons se perdem? Não. São capturados por aceptor de elétrons. O aceptor de elétrons faz o quê? Ele transfere o elétron para o citocromo. E lá nos citocromos, você vai ter a retirada da energia desses elétrons para produzir ATPs. E aí, professor, o que é que acontece? O que acontece é que nessa etapa, nesse processo, os elétrons que vinham da P680 vão ser enviados para a P700. Ou seja, o elétron vai ser enviado para recompor a outra clorofila que perdeu elétrons. Recapitula um pouquinho. Lá na fotofosforilação cíclica, o elétron que saía retornava para a mesma clorofila. Aqui não. Os elétrons de uma clorofila vão ser enviados para outra, para recompor a outra. Por quê? Porque ela perdeu elétrons. E a primeira então vai ficar sem elétrons? Não. Ela vai ser recomposta logo também. Daí a etapa da fotólise da água. Mas, de novo, a luz incide nas duas clorofilas, elas são excitadas e liberam elétrons. Os elétrons são capturados por aceptores e transferidos para os citocromos, para a cadeia transportadora de elétrons. Lá, a energia é retirada para produzir ATPs. Os elétrons da segunda molécula de clorofila vão ser enviados para uma molécula que a gente chama de NADP. É a nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfatada. É uma prima do NAD e do FAD que nós falamos lá na respiração aeróbia. Ou seja, ela também é uma desidrogenase, uma molécula que remove hidrogênios, só que ela está fosfatada, tem um fosfato ligado a ela. Daí o termo NADP, N-A-D-P. O que acontece é que esse NADP ele captura os elétrons que foram enviados da molécula de clorofila, sem energia, liga-se com hidrogênios e forma outra molécula, que é o NADP-H2. Esses hidrogênios que foram capturados aí, eles vão ser utilizados lá na fase escura, lá no ciclo das pentoses. Mas depois a gente dá mais detalhes sobre isso. Vamos voltar para o processo. Duas clorofilas são excitadas, liberam elétrons. Os elétrons são capturados por aceptores que transferem eles para citocromo. Lá, a energia é retirada para produzir ATPs. Então eu tenho aqui as duas clorofilas. Os elétrons de uma delas é enviado para o NADP. Como eles foram enviados para o NADP,
eles ficaram o quê? Essa clorofila aqui ficou sem elétrons. Ela está numa situação de instabilidade. Como consequência, a outra molécula de clorofila envia os elétrons dela para recompor a segunda. E essa daqui fica bonitinha novamente, pronta para reiniciar o processo. Mas quem é que ficou sem elétrons agora? A primeira. É aí que entra a fotólise da água. Na fotólise da água, nós vamos ter a molécula de água sendo desmembrada em hidrogênios, elétrons e oxigênio. Os elétrons produzidos é que vão ser enviados para a primeira molécula de clorofila, para recompô-la. Os hidrogênios são aqueles que se ligam com o NADP, para formar o NADPH2. E o oxigênio? É só você respirar, meu amigo. Ele é liberado para a atmosfera. Ah, professor, então é daí que vem o oxigênio? Sim, o oxigênio que você está respirando agora vem da molécula de água. Mais especificamente é liberado pelo desmembramento dessa molécula de água, pelo processo de fotólise da água. Então, a fotólise da água está aí para fornecer elétrons, hidrogênios e oxigênio. O oxigênio é liberado para a atmosfera. Os elétrons são enviados para recompor a clorofila e os hidrogênios se ligam com o NADP para formar o NADPH2. Eu espero que você tenha aprendido importantes informações nesse vídeo. Tem muito conteúdo aí para você revisar, tá? Se você gostou e isso te ajudou de algum jeito, deixa aí a sua curtida, se inscreva e se ficou alguma dúvida, deixe os comentários. Pode ter certeza que assim que possível eu vou responder e te ajudar ainda mais. Um grande abraço e até o nosso próximo Minuto Biológico.